Nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem a escola, que tem aula aqui do lado, agora há pouco mesmo estou com um sinal. Tem o vizinho que está com obras, ou seja, durante muito tempo eu fiquei esperando o momento, a condição ideal para poder fazer a gravação de vídeo, porque eu quero fazer uma melhor entrega. Mas qual que é a condição ideal, o momento ideal, o cenário ideal, o silêncio ideal? E é sobre isso que eu quero falar. Aproveita para já se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com mais pessoas. O nosso tempo é muito precioso para a gente ficar desperdiçando. Por isso, não espere a condição ideal. Vai lá e faz com o que você tem hoje. Segue mais um episódio do Despertar para ver cada dia melhor. Eu sou a Ariane Teixeira, terapeuta integrativa multidisciplinar. Esse aqui é o meu canal Amor no que Faz. É a entrega de conteúdos que cuidam dos pés à cabeça. Seja muito bem-vindo aqui no canal Amor no que Faz. E no episódio de hoje a gente trata sobre a nossa parte da mente, aquela parte mais profunda que sempre nos guia e que muitas vezes a gente permite a autossabotagem. Mas a partir do momento que você começa a entender como ela funciona, fica muito mais fácil para você estar totalmente no controle da sua vida e dos seus resultados. Então, se você continuar acompanhando os meus conteúdos, quanto mais você entender sobre a sua mente, mais você vai ter domínio e assim você deixa essa parte de autossabotagem prevalecer na sua vida. É ideal eu deixar de contribuir na mudança da vida de muitas pessoas por conta, de repente, de um barulho que tem aqui fora, ou porque não tem a iluminação ideal, a condição ideal? É o correto eu pensar nisso? Deixar de entregar os meus conteúdos, os meus pensamentos para você, que tem me retornado, falando quanto que tem feito diferença, quantos passos que você tem dado, e de repente eu deixar de gravar porque não tem a condição ideal ainda? Pensa comigo, quantas reflexões eu posso deixar de colocar aqui se eu ficar esperando a condição ideal para uma gravação de vídeo? A minha pergunta é, eu devo mesmo ficar me prendendo a esses detalhes que sim, dão uma entrega especial, fazem a diferença, mas que são inferiores ao que eu posso entregar em questão de transformar a vida das pessoas? Qual que é o valor, qual que é o peso maior que eu preciso dar, qual a importância maior que eu devo direcionar na hora de tomar as minhas atitudes, de seguir meus passos, de realizar o que eu queira na minha vida, nas minhas escolhas. A vida é assim. Em todo tempo, em todos os sentidos, a vida vai se apresentar assim. Sempre vai colocar condições que você vai olhar e vai falar, ah, mas deveria estar assim, assado, para eu poder fazer algo, para ser melhor o resultado. Então a gente sempre cria condições para que a gente vá fazer alguma coisa e vai deixando de fazer por conta disso. A todo instante ficamos aguardando o momento ideal, a condição ideal, o corpo ideal, o dinheiro ideal para realizar algo e o tempo ideal. Ah, agora não é a hora. Então a gente sempre fica colocando essas condições. Quando o ideal mesmo seria a gente fazer o melhor que a gente tem para se fazer hoje com as condições e recursos que a gente tem hoje. Esse é o ideal. Sabe aquela frase, é o que tem para hoje? Então, eu acredito que ela faz muito sentido e ela se aplica muito num cenário como esse. Quando a gente começa a criar certas condições para realizar algo, quando a gente deveria realizar esse algo com o que a gente tem hoje, desde que a gente coloque o nosso melhor com o que a gente tem hoje. Então, é o que tem para hoje. O que eu tenho para hoje é isso. O meu melhor sendo entregue com as condições que eu tenho hoje. E eu tenho a certeza que eu fazendo dessa maneira, principalmente daqui para frente, sem ficar esperando todas as condições ideais, eu estarei fazendo a melhor entrega e vou continuar transformando a vida das pessoas, que é assim que eu tenho como a minha missão. E que muitos de vocês já têm contribuído, comentando para mim, me falando quanto tem feito de diferença, simples pensamentos, simples reflexões que eu coloco aqui, feito com muito carinho,
e traz essa mudança, essa transformação. Isso que eu estou falando sobre essa questão de fazer o seu melhor com o que você tem hoje, serve para tudo na sua vida, absolutamente tudo. Vamos de exemplo? Para se sentir mais motivado em fazer algo, você vai usar o seu melhor hoje dentro das condições que você tem hoje e se motivar uma ação, se emocionar, colocar sentido na sua vida para você fazer o que você queira realizar hoje, realizar uma atividade física, se alimentar melhor, dar mais carinho às pessoas que estão próximas a você. Vou começar a fazer uma atividade física quando eu comprar uma roupa nova de ginástica. Precisa mesmo esperar essa condição para você começar uma atividade física? Para você começar a investir mais no seu corpo? Ou começar uma nova reeducação alimentar, uma dieta, seja lá como que você se refere quando você vai começar a se alimentar melhor? Na segunda-feira, quando ainda é terça-feira. Por que você precisa esperar passar toda a semana para você começar hoje? Nem que seja por etapas. Não consegue, de repente, logo de cara, você dentro das condições que você tem hoje, você vai fazer o seu melhor, certo? Então se esforça para que você consiga se dedicar, focar, para que você tenha resultados dentro do que você tem hoje. De repente, antes você comia todas as refeições mal. A partir de agora, pelo menos as 3 principais refeições, você vai se regrar mais, vai começar a ter mais escolhas certas, escolhas que você sabe que vai nutrir o seu corpo, que vai inflamar menos o seu organismo, que vai te dar menos reações. É assim que você pode começar mudando. Não esperando chegar na segunda-feira, de repente, para você poder fazer as suas escolhas saudáveis. Tá bom, vou dar o carinho para minha família ou para os meus amigos, mas eles precisam começar primeiro. Então a gente vai começando a colocar situações, condições, e a gente vai tirando a responsabilidade nossa, quando que a mudança vem de dentro. Essa é a diferença. Você muda o mundo quando você começa a mudar seu mundo interior. Então é assim que a gente tem que começar a pensar. Pensar e agir. Vou ser mais paciente, vou ser mais zen, vou ficar lá. Quando eu estiver fora desse cenário, quando eu sair desse local que está me tirando a paciência. Será mesmo? Será que quando você mudar de cenário, de condições, de situações, elas não vão se repetir com outros personagens, mas com as mesmas situações desconfortáveis que vão desencadear a sua impaciência? Quando a gente começa a praticar esse ato de ser paciente, ou seja lá qual comportamento que você queira, é na prática, quando você começa a ter contato com aquilo que tira a sua paciência, por exemplo, que faz com que você seja mais paciente. Então não adianta você sair desse cenário, criar outras condições para você conseguir seu resultado. O resultado é em você. Então tudo que você quiser de melhor na sua vida, seja em situações, seja em comportamentos, seja em sentimentos, sejam em conquistas materiais, o que quer que seja, faça isso no hoje, com o seu melhor, com o que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje. Antes de dormir, determina como que você quer sua noite. Se você vai ter uma noite bem tranquila, se você vai conseguir dormir logo, que horas que você vai conseguir acordar, qual vai ser a energia que você vai acordar e quais serão os seus comportamentos frente ao dia que vai vir, esse dia seguinte. Determina, começa a fazer isso. Isso já é um grande começo. A vida é assim. Ela começa, ela recomeça e ela segue, aprimorando cada vez mais. Quanto mais a gente realiza, pratica, mais a gente vai tendo recursos para a gente ficar cada vez melhor. É assim que surge a experiência, é assim que você começa a ter domínio sobre a sua vida, porque você vivencia situações que vai te deixando cada vez mais forte. Aquelas situações que você passa, que muitas vezes te deixa desconfortável, ela poderia ser revertida em fortalecimento de elos, porque você já passou por isso uma vez. Então, se você fica constantemente passando por situações que de repente te tornam impacientes, você deveria muito mais voltar isso para você e falar, não, mas eu já passei por isso, eu sou mais forte que isso. Faça com que isso nutra você, para que você tenha forças para seguir em frente, porque é aquilo que eu sempre vou falar.
e vou continuar sempre defendendo que os desafios vão continuar acontecendo e o que vai fazer a diferença é como a gente aprende a lidar com eles. Essa é a diferença, esse é o segredo da gente lidar com a vida. Não é que as coisas num passe de mágica, elas de repente vão acabar, muito pelo contrário. É a gente que se molda a receber as situações e dali para frente a gente agir no controle da nossa vida. Você está no controle da sua vida? Você já se observou deixando de fazer algo, de receber algo, porque você está esperando a condição ideal acontecer na sua vida? Já deixou oportunidades passarem na sua frente, porque você estava esperando a condição ideal para que você pudesse aproveitar essa oportunidade? Porque você estava aí pensando com aqueles monte de e se na sua mente? Já se pegou fazendo isso, esses e se? Muitas vezes a gente deixa de agir por conta de medos, de receios, aquele medo de errar, receio de fracassar. Ah, mas e se? E se eu errar? E se não der certo? E se me julgarem pelo que eu estou escolhendo fazer na minha vida? Ontem eu estava aqui realizando um atendimento e tinha o filho de uma cliente minha, um fofo. Ele estava aqui junto com a gente, a mãe dele comprou uma garrafinha para ele daqui do espaço. E aí ele gostou da garrafinha e ficou super feliz. Ele falou assim: mamãe, 6 aninhos, mamãe, se eu levar essa garrafinha para a escola, não vai ser legal, porque os meus coleguinhas vão ver a garrafinha e eles vão roubar ela de mim. Quantas vezes, olha quanto isso é forte, por isso que eu falo sobre a nossa bagagem raiz. Quantas vezes a gente deixa de ter as coisas na vida com medo do que pode vir a acontecer na sequência. Por exemplo, com esse menino, quantas mensagens vêm na nossa cabeça que a gente mesmo faz isso? Eu já escutei muito sobre a questão das pessoas também serem bem-sucedidas e não quererem isso, porque tem receio que quando elas estiverem passando por isso, elas vão ter muitas solicitações de ajuda. Ah, a pessoa vai ver que eu tô com uma boa condição e ela vai começar a bater na minha porta. Eu mesma já tive e ainda trabalho muito isso na minha mente sobre essa questão do funcionário. Porque dentro da minha vivência eu observei situações que não eram tão legais. Mas aí fez com que eu deixasse de crescer porque eu tinha receio de contratar as pessoas achando que isso podia me prejudicar. Acontece? Muito. Mas quantas coisas você consegue conquistar a mais quando você tem uma equipe trabalhando com você, quando você pode contar com mais pessoas para você conseguir abraçar aquela árvore. Sozinho, se for algo grande que você queira fazer, você não vai ter a mesma condição se você puder contar com pessoas. E existem muitas pessoas boas nesse mundo. Então, olha esse exemplo desse menino que falou sobre a garrafinha dele, que ele não queria levar para a escola, ou seja, ele deixa de aproveitar, de desfrutar da vida nesses pequenos detalhes, porque ele tem medo que alguém venha tomar aquilo dele. Então fica aí essa mensagem também, dos nossos e se, desses monstrinhos que acompanham a nossa mente. Pensa quantos e se, e se isso, e se aquilo, fica aí impedindo você de ter uma vida incrível. A vida que é você quem está no controle dela. A vida é assim, basta começar, recomeçar, seguir aprimorando, fazendo os ajustes que são necessários e seguindo, derrubando todos esses obstáculos, todos esses bloqueios mentais, esses monstrinhos que a nossa própria mente cria frente a essas oportunidades que passam na sua vida. Você já percebeu que todos esses e se's que vêm aí te rodeando, fica vagando aí dentro da sua mente, é um desperdício de vida, é um desperdício de oportunidade que você tem aqui em vida? A partir de agora, sente aí dentro de você, sinta como você é capaz de derrubar todos esses e se's, todos esses monstrinhos, todas essas condições que são ideais para você realizar algo. Sente o quanto você é capaz de ir derrubando isso a partir do momento que você vai tomando essa clareza para dentro de você. Muitas vezes são situações que a sua própria mente dá força
que acontece tanto na sua parte interna, vindo da sua própria mente, quanto por influências externas. Quando eu falo sobre essas influências externas, eu me refiro às influências de outras pessoas. Sim, muitas vezes acontecem as influências fora da sua mente, mas que a sua mente também permite. Quer saber como? Aquelas pessoas que se aproximam de você, que fazem parte da sua vida, que você tem respeito, carinho, admiração também, ou muitas vezes só faz parte do seu dia a dia, mas que acabam influenciando muito nas suas condições, nos seus resultados, nas suas decisões, nas suas tomadas de escolhas para a sua vida. Você acaba sem perceber, permitindo e deixando elas no volante da sua vida. Sem você perceber, essas pessoas elas vão influenciar muito, vão interferir muito nos resultados da sua vida, através de frases que elas soltam que são limitantes, querendo dizer que você não vai conseguir, imagina, não faça isso, você é louco ou você é louca, e assim por diante. Quantas frases você já escutou que fez você se limitar, que deu peso na tomada de decisão sua para os seus passos? Sem você perceber, elas interferem muito na realização da sua vida. Então, derruba tudo isso que tiver acontecendo na sua vida. Vai dissolvendo, trabalhando com estratégias que você vai fazendo com que isso seja irrelevante para você, que seja inferior ao poder e o potencial que você tem e aquilo que você realmente quer conquistar, como você realmente quer para sua vida. Sinta aí essa capacidade que você tem de fazer o seu melhor hoje, com as condições que você tem hoje também, aqui nesse seu momento presente, e segue. Eu te garanto que quando chegar no final do dia e que você chegar fazendo todo um balanço de como foi o seu dia, sobre os seus feitos, suas realizações, seus comportamentos e a forma como você se dedicou, focada com a sua importância maior naquilo que você realmente quer, como você quer na sua vida e não como você não quer, eu te garanto que você vai ver o quanto que vale a pena você começar a fazer esses investimentos de pensamentos, de atitudes, de comportamentos daqui para frente. Sem se cobrar se você teve ou não a condição, o corpo ideal, o tempo ideal, o dinheiro ideal, a condição que seja. Sem você ter essa cobrança, você vai ter feito um balanço sim na sua vida e vai ter visto o quanto que é muito melhor a gente trabalhar desse jeito, como a gente fica mais leve, sabe? Quando a gente começa a levar a vida de uma maneira muito mais leve. Os desafios continuam. Sempre vai ter algo para nos testar. São os desafios de testes que a gente vai recebendo na nossa vida, no dia a dia, todos os dias. Por isso que muitas vezes eu mesma falo e eu escuto muito as pessoas falarem para mim, mas nossa, parece que vem tudo de uma vez. Isso eu acredito muito que tem a ver com relação ao campo de energia também. Aquela história da lei da atração faz muito sentido para mim e eu espero que faça sentido para você também. Porque se você está dentro de uma sintonia, tudo aquilo que corresponde àquela sintonia vai se aproximar a você. Agora, se você consegue sair dessa sintonia, mesmo você passando por ela, mas você tendo o potencial de voltar o olhar muito mais para suas importâncias de real valor, aquilo fica insignificante e não consegue mais se aproximar de você porque perdeu o poder de atração, já que você está num outro fluxo de energia, numa outra vibração energética. Tudo isso faz parte de um processo de evolução crescente. E a escolha é sua se você quer seguir de uma maneira crescente, positiva, cada vez melhor, ou se você vai se permitir se afundar, porque as condições em volta não estão as ideais para você. Só depende de você para que aconteça de uma maneira a sua evolução crescente, gradativa, constante, positiva, rumo ao sucesso. A hora é agora, é fazer acontecer o seu melhor, com o seu melhor, com o que você tem para hoje. É o que tem para hoje. E quando eu me refiro a sucesso, eu quero também deixar bem claro que sucesso ele corresponde à realização, é um caminho, são os êxitos, é aquilo que você consegue realizar. Fez sentido para você? Porque para mim faz total sentido. E se faz sentido para você, eu só vou ficar sabendo se você interagir aqui comigo, escrevendo como você sentiu aí dentro de você, onde tocou, curte como que foi esse vídeo, foi legal para você? É muito importante para mim, fortalece o meu canal, inclusive você se inscrevendo aqui. Aliás, conteúdos como esse que transformam vidas,
Eles merecem ser espalhados. Espalhe esse amor em forma de conteúdo, porque é assim que a gente consegue fazer a mudança no mundo. Começando primeiro pela nossa mudança interior e espalhando esse amor. E eu deixo aqui a minha gratidão a você que direcionou o seu tempo, precioso tempo, para você poder me ouvir um pouquinho, entender meus pontos de reflexões de vida e que de repente faça sentido na sua vida também, porque isso faz parte da minha missão. Se inscreva, curta, comente aqui e compartilhe esse vídeo. O nosso tempo é muito precioso para a gente ficar desperdiçando. Por isso, não espere a condição ideal. Vai lá e faça. E esse é mais um episódio do Despertar para Viver Cada Dia Melhor.